está sujeita a forças que nós não controlamos. E diante disso, nós precisamos ter essa convicção de que em tempo nós precisaremos nos readaptar, nós precisaremos nos reinventar, nós precisaremos reconstruir, porque do contrário, nós ficaremos pelo caminho. Chegará um tempo em que deixaremos de crescer, de amadurecer, de aprender e de entender o que de fato Deus quer da nossa vida. Conforme eu também tenho ressaltado, a vida é marcada por estações. Hoje nós estamos vivendo a estação das eleições. Ela vai passar, um novo governo, ou talvez o mesmo continuará, mas as coisas não permanecerão do jeito que foram. Porque a vida é marcada por estações, e essas estações, esses períodos, não podem ser pulados ou evitados. Cabe a nós, então, entendermos a voz do Espírito Santo, para que assim a gente consiga viver dentro de cada estação, de acordo com a vontade do nosso Pai. Nós aprendemos também, que tudo o que envolve, guarde isso, tudo o que envolve crescimento, amadurecimento, superação, dá trabalho. Dá trabalho. Crescer dói. Amadurecer dói. Quando Deus quer nos esticar, nós sentimos desconforto. E não tem como reconstruirmos a vida sem intencionalidade. Essa é a terceira mensagem da nossa série. Primeira mensagem que nós aprendemos aqui para reconstruir nossa vida, retomar nossa história, nos reerguer, começar a experimentar essa vida abundante que Jesus nos oferece. Nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar as coisas que não podemos mudar. O nosso passado precisa ficar no passado, e nós precisamos parar de mexer com algumas coisas que nós não temos como mudar, alterar, evitar ou impedir, porque já aconteceu. Em segundo lugar, nós precisamos parar de fazer o terrível jogo da culpa, parar de culpar a Deus, parar de culpar os outros e parar de culpar a nós mesmos. E em terceiro lugar, nós precisamos descobrir quem nós somos. Descubra quem você é. 1 João, capítulo 3, versículo 1, você não precisa abrir, que eu coloquei aqui, simplesmente para você não ter a tentação de olhar por ação dos votos. Tá bem? Amém. Olha aí o texto. Antes de lermos, vamos orar? Pai, fala ao nosso coração. Ministra aquilo que o Senhor quer ministrar. Espírito Santo de Deus, sopra sobre a nossa vida. Nos ajuda a reconstruir nossa história, nos ajuda a superar o nosso passado, nos ajuda a perdoar quem precisa ser perdoado, nos ajuda a avançar independentemente daquilo que já vivemos. Nos ajuda a viver uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida satisfeita, uma vida bem resolvida na Tua presença, na presença daqueles que nos cercam. Nos ajuda a chegar nesse nível que o Senhor gostaria, de amadurecimento, de filhos mais crescidos do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fomos chamados filhos de Deus. Repita comigo. Que fomos chamados filhos de Deus. Vamos lá? Que fomos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Para reconstruirmos a nossa história, nós precisamos descobrir quem nós somos. Faça a maravilhosa descoberta de quem você é. E a resposta já é muito óbvia, nós temos aprendido aqui na nossa igreja. Nós somos filhos amados de Deus. Mas apenas saber isso não resolve a situação. Porque uma coisa é você saber e outra coisa é você viver como se de fato fosse.
O sangue de Jesus, se você é um cristão e já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a verdade agora sobre a sua vida é que você é um filho amado de Deus. E essa posição, essa identidade, não é algo que você precisa desenvolver, não é algo que você precisa conquistar, não é algo que você precisa redescobrir no sentido de que pode ser perdido, porque você já é. Você é um filho amado de Deus, e a partir disso você precisa começar a viver como de fato Deus o enxerga. Sendo assim, eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre isso. 3 atitudes que você precisa tomar para que de fato você viva como um filho amado de Deus. E depois eu quero compartilhar com você também 7 lições práticas, coisas bem práticas que nós precisamos fazer para viver essa novidade. Em primeiro lugar, seja você mesmo. Seja você mesmo. Existe um grande problema, meus irmãos, dentro de nós, que nós sempre queremos ser outra pessoa. Olha só o que o Dale... Deixa eu voltar. Pronto. Olha só o que o Dale Galloway vai dizer num livro muito curioso sobre crise, superação. Ele vai dizer o seguinte: um pastor norte-americano, já falecido, ele vai dizer: estamos sempre tentando ser uma outra pessoa e isso é impossível. Deus nunca pretendeu, que você fosse uma outra pessoa. Estamos sempre tentando ser uma outra pessoa e isso é impossível. Você não pode viver o plano que Deus tem para a sua vida enquanto você não descobrir quem você é. Mas nós estamos sempre tentando imitar os outros, sempre tentando ser quem Deus não nos criou para ser. E para ser quem você é, você precisa se redescobrir. Quais são os seus dons, quais são os seus talentos, quais suas aptidões naturais. Você não nasceu para fazer qualquer coisa. Quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Quem é você no reino de Deus? Quem é você na igreja de Cristo? Quem você é diante da sociedade? Um monte de cristãos desapontados, frustrados, cabisbaixos, vivendo uma vida medíocre, porque simplesmente colocaram metas sobre si, que não foram criados para cumprir. Quem é você? Nós precisamos parar, irmãos, de querer ser quem não somos. Você precisa parar de querer ser aquilo que você não foi criado para ser. Não adianta forçar, meu irmão, porque você não conseguirá, você não dará conta. Pense comigo, algo muito lógico: Deus te criou de um jeito e você é único. Não existe ninguém parecido com você, ninguém, dentre todos os bilhões de pessoas que vivem na face da terra. Mas para que eu consiga viver o plano que Deus tem para a minha vida, conseguir honrar Jesus com a minha vida, eu preciso entender quem eu sou, porque do contrário não tem como eu viver esse plano. Porque se eu tentar ser sempre uma outra pessoa, eu vou tentar viver um plano que também não é para a minha vida. Nós precisamos ter uma visão muito clara acerca de nós mesmos, do contrário nós não iremos muito longe. É muito interessante, irmãos, porque Jesus sabia quem Ele era. Sempre que as pessoas perguntavam: quem é você? Ele dizia. Jesus não tinha crise de identidade. Em primeiro lugar, então, para viver como um filho amado de Deus, você precisa assumir quem você é e parar de tentar ser uma outra pessoa. Em segundo lugar, ame a si mesmo. Começou a autoajuda. Deixa eu ler uma frase que para você vai soar como autoajuda e eu já vou explicar. Para se tornar como Jesus é necessário amar o que Ele ama. E Ele ama você. Você já parou para pensar nisso? Que ser parecido com Jesus é odiar as coisas que Ele odeia e amar o que Ele ama. E entre as tantas coisas que Ele ama, uma delas é você. Não é à toa que o mandamento é o seguinte: você deve amar o seu próximo como a si mesmo. De modo que se você não ama a si mesmo, você não tem como amar o próximo. Você precisa amar a si mesmo. Mas veja bem, por que a gente tem problema com essas frases de efeito, e a gente já começa a achar autoajuda? A igreja presbiteriana também se perverteu, não é? Porque a gente não entende o que é amor, irmão. Nós achamos que amar é tolerar, e amar não é tolerar.
Amar é impor limite. Então, se você tem tido algum tipo de comportamento que você está tolerando, você não está se amando, você está sendo um negligente consigo mesmo. Amar não é fazer o que gosta, porque se você faz o que você gosta, você é um irresponsável, porque tem coisa que você não gosta e você é obrigado a fazer. Como, por exemplo, quem gosta, tem gente que gosta, né, mas nem todo mundo gosta, de acordar cedo na segunda-feira e sair para trabalhar. Levanta a mão, quem gosta, vibrante, para impulsionar a gente a acordar cedo amanhã também. Aleluia! 2 entre 1000. Mas você tem que levantar, irmão. Gostando ou não, você é responsável pela sua vida financeira, pagar seus boletos. Se amar, amar a si mesmo, não é fazer tudo que torna você feliz. Pais sabem disso. Crianças amam doce. E se você quiser fazer uma criança feliz, dá doce para ela. Ela vai gostar e ela vai ficar feliz. Mas se você só der doce para ela, você sabe que você vai arrumar um problema. Principalmente financeiro. Porque ela vai adoecer. E você vai ter que gastar dinheiro com remédio. E vai ter que levar para fazer consulta. Ou seja, não é porque o meu filho gosta e fica feliz que agora eu vou dar doce para ele todo dia. Porque se eu sempre fazer aquilo que me torna feliz, eu não serei alguém que estou me amando, e sim alguém que estou me destruindo. Você sabe que o pecado faz você feliz no início. Você sabe disso. Ninguém peca porque é ruim, irmão. Ninguém peca para se destruir. A gente peca porque tem prazer na coisa. Ou seja, porque existe um piscar de olhos de prazer momentâneo. E é por isso que a gente peca. E o pecado, no final das contas, ou no início das contas, ele é prazeroso. Mas você sabe, se você continuar tentando se fazer feliz por meio disso, você vai se autodestruir. Então, se amar é impor limites a si mesmo. Se amar não é fazer o que gosta, mas o que precisa ser feito. Se amar não é ser feliz o tempo inteiro, mas em alguns momentos assumir a responsabilidade de que, às vezes, eu vou ter que arcar com o prejuízo. Assim, você que é empresário, você sabe que às vezes você vai ter que pagar a conta maior. Por quê? Porque você é dono do seu negócio e não existe esse negócio de ganhar sempre. Você vai perder também. Mas olha só o que o Jordan Peterson vai dizer, ou Peterson, no livro 12 Regras para a Vida. Um livro muito interessante. Olha só que curioso. As pessoas amam mais seus animais de estimação do que a si mesmas. Você já parou para pensar nisso? Muitos médicos afirmam o seguinte fato: mais da metade dos pacientes que entram num consultório não fazem o tratamento do jeito que a gente prescreve. Mais da metade. Existe até uma estatística que vai dizer o seguinte, e o Jordan Peterson vai trazer isso no livro dele. Se você pegar 100 pessoas que receberam um diagnóstico de uma doença e agora o tratamento foi estipulado, 1/3 não vai comprar o remédio. 1/3. 63 vai sobrar, então 67 vai sobrar. Desses 67, metade vai comprar e vai começar a tomar direitinho. Mas menos da metade vai ir até o final. Possivelmente dos 100, apenas 10 vão fazer o tratamento do jeito que tem que ser. Mas se você pegar os mesmos 100, que tem um cachorro, e o cachorro fica doente, eles vão levar o cachorro no veterinário. O veterinário vai receitar o remédio, o tratamento que tem que ser feito. Dificilmente alguém não fará o tratamento indicado pelo veterinário. Dos 100, um ou outro vai questionar e vai dizer: eu vou num outro médico, porque eu não acredito no diagnóstico do senhor. A maioria das pessoas que vão num veterinário, num médico de animais, não questiona o diagnóstico. Mas nós questionamos como somos diagnosticados de alguma coisa. Nós não tomamos o remédio porque acha que, não, isso aí é bobagem. No final das contas, as estatísticas vão nos mostrar, irmãos, assustadoramente, que nós amamos mais um animal do que a nós mesmos. Você cuida mais de um animal do que de si mesmo. Quem aqui já começou a fazer um tratamento e abandonou no meio do caminho? Levanta a mão. Começou a tomar remédio e parou por conta? Levanta a mão. Quem aqui tem cachorro? Levanta a mão.
e já ficou doente, e teve que dar remédio para o bicho, e gastou o que tinha que gastar, mas fez o tratamento e salvou o miserável. Tem gente, irmãos, que ama mais uma calopsita do que a si mesmo. Sabe o que é calopsita? As pessoas amam mais seus animais de estimação do que a si mesmo. Isso é muito sério, irmãos. Amar a si mesmo é fazer o que precisa ser feito. O que na sua vida você está adiando e você ainda não começou a fazer? Você não precisa esperar a virada do ano para começar a cuidar da sua saúde, sabia? Porque não existe nada mágico em virada de ano. A única coisa que existe é muda o calendário. Não existe uma força. O que existe é só um impulso que diz, agora que o ano vai começar, eu vou junto. Mas você podia começar amanhã a cuidar da sua saúde, se você não está cuidando. Irmãos, nós precisamos entender que se nós não cuidamos de nós mesmos, se nós não nos amamos, nós jamais conseguiremos amar o próximo. E amar mais um animal de estimação, por mais que eles também sejam criatura de Deus, ao invés de cuidar de você, isso é pecado. Terceiro lugar, valorize a si mesmo. Agora é autoajuda. Não é. Valorize a si mesmo. Estava lendo uma pesquisa no site super interessante. Tem a revista também super interessante. E lá, no site super interessante, eu li a seguinte nota: as guerras mais caras da história. A Segunda Guerra Mundial foi a guerra mais cara de toda a história. Só os Estados Unidos gastou, convertido, na moeda atual, cerca de 3 trilhões de dólares. Se você tem curiosidade, depois passa isso para a nossa moeda, para o real, para você ver quanto que vai dar. Só os Estados Unidos, 3 trilhões de dólares, que custou para ele a Segunda Guerra Mundial. Fora a Rússia, fora a Alemanha, fora o Japão, fora o Brasil, que também entrou em algum sentido na Segunda Guerra. Mas você sabia que existe uma construção histórica que ultrapassa em valor o custo da Segunda Guerra Mundial? E o nome dessa construção histórica é o Templo de Salomão. Não o lá de São Paulo, mas o lá do Antigo Testamento. Se você tiver curiosidade depois, pega só quanto que deu em ouro, quantos quilos, e multiplica pelo valor do ouro hoje, pela grama do ouro. Imensurável, irmãos. Imensurável. É muito interessante porque o templo não era de Salomão. O templo era de Deus. Não foi nem construído por Salomão, porque Salomão não sabia nem virar uma massa. Você acha que Salomão ficava paleteando cimento? Você acha que ele ficava levantando pedra? Salomão gerenciou o negócio, recebeu de Deus a revelação, o plano, o projeto dado pelo seu pai Davi, e ele simplesmente organizou e planejou, foi o arquiteto do negócio. Mas quem deu a planta foi Deus, e quem já tinha preparado quase todos os recursos foi seu pai Davi. Mas Salomão foi o homem usado para fazer essa grandiosa obra. Mas esse templo de Deus tinha todo esse valor simbólico por causa de uma razão, por uma razão. Porque aquilo simbolizava o trono de Deus na terra. O templo era o lugar da habitação do Deus Todo-Poderoso. Era o lugar mais importante do universo. Era onde as pessoas iam e céu e terra se uniam e Deus se fazia presente naquele lugar. De modo que no Antigo Testamento, para você cultuar a Deus, você não podia vir numa igreja local. Você não podia ir em qualquer lugar, você tinha que ir até lá, em Jerusalém, para cultuar no templo, porque o culto só acontecia lá. E curiosamente, as pessoas não tinham acesso àquele templo magnífico, cheio de ouro por dentro e pedras preciosas, e a maioria das pessoas nunca enxergaram aquilo que estava lá dentro. E naquele lugar tinha um quarto chamado Santo dos Santos, e lá estava a Arca da Aliança. E é muito interessante porque esse lugar precioso, aonde simbolizava o trono de Deus, esse lugar só podia ser acessado por uma pessoa apenas, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, o representante do povo de Deus. Uma vez por ano, uma pessoa apenas entrava lá, para cultuar a Deus, como se fosse face a face. Sabe o que é mais incrível de tudo isso? É que hoje as coisas mudaram.
Antigamente Deus habitava nesse lugar, mas sabe aonde que Deus habita hoje? Olha só esses textos. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Porém em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O mesmo Paulo, na mesma carta, vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que verdade extraordinária, meu irmão. Aquela habitação de Deus lá no Antigo Testamento, cheio daquele ouro, aquilo cessa e hoje é dentro de mim e de você que o Espírito Santo, que o Deus Criador de todas as coisas habita. Não é mais naquele lugar. Em outras palavras, irmão, você precisa olhar para a sua vida e parar de se olhar como algo medíocre, algo tacanho, algo miserável. Você sabia que o Deus do universo habita dentro de você? Você já parou para pensar nisso? Que hoje não é mais dentro de um templo, que hoje não é mais só o sumo sacerdote que tem acesso ao Santo dos Santos, mas você tem o Santo dos Santos habitando dentro de você. Diante disso, irmão, você não pode se submeter às vezes à vida que você está levando. Você não pode simplesmente ter algumas práticas pecaminosas e achar que está tudo bem. Irmãos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Como que a gente vai se sujeitar a algumas práticas, algumas condutas, alguns comportamentos? Você precisa se valorizar, meu irmão, se posicionar como um cristão. Mas às vezes a gente vive como se o diabo habitasse dentro de nós. A gente vive oprimido, vive chateado, vive ressentido, vive brigando com todo mundo, sendo que o Deus do universo habita dentro de você. Isso não te torna mais especial que as outras pessoas, mas isso não te torna inferior também. Você precisa se convencer dessa verdade. Você não é pior nem melhor do que ninguém. Eu digo de novo, você não é pior nem melhor do que ninguém, e diante de Deus você é precioso, e você precisa se valorizar. Por que me valorizar? Porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te contar algo curioso. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, quando ele foi batizado por João Batista, o mesmo Espírito Santo que capacitava a Jesus a curar, a expulsar demônios, a fazer todos aqueles milagres, o mesmo Espírito que empoderou Jesus a agir e cumprir o seu ministério, está dentro de você que crê em Jesus. É por isso que Jesus, virando para a sua igreja, para os seus apóstolos, disse: obras maiores vocês farão. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja. Mas sabe por que a gente não faz obra nenhuma, irmão? Sabe por que às vezes as pessoas pedem para você orar, e você ora e nada acontece? Porque você ainda não tomou conhecimento disso, de que dentro de você está o Espírito Santo, e Jesus te deu autoridade para você orar pelas pessoas. Jesus te deu autoridade para você repreender a ação diabólica do inimigo sobre a vida das pessoas. Jesus deu autoridade para mim e para você, para avançar, e a promessa é que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas qual é o nosso problema? A gente está mais preocupado, e a nossa esperança está mais firmada no Bolsonaro. Se ele for eleito, eu descanso em paz. Ou no Lula. Se o Lula voltar, aí sim, que nem ele diz, churrasco, final de semana está garantido. O nosso coração, irmãos, está no lugar errado, porque esses homens vão morrer, assim como todos os reis do Antigo Testamento morreram, assim como Salomão morreu, e o povo declinou, porque o coração deles não estava no Senhor, estava no rei que estava governando a nação na época, porque o rei Salomão fez com que Deus, por meio de Salomão, fez com que a paz reinasse de maneira que nunca havia reinado sobre o povo de Deus. 40 anos em paz, não havia guerra, o reino só avançava, e o que o povo fez? Abandonou Deus, confiou em Salomão, que também teve uma queda violenta, começou a ir pelo caminho da perdição. E sabe aquele templo magnífico? Dentro de alguns anos, os babilônicos invadiram Israel e destruíram tudo.
Irmãos, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu quero compartilhar com você, então, 7 aplicações para a gente encerrar o culto. Primeiro, conheça mais Jesus para amá-lo mais. É impossível a gente amar mais a Jesus se a gente não tiver tempo para conhecê-lo. Se você quer amar mais a Jesus, se você quer se conhecer mais, você precisa gastar mais tempo em conhecê-lo. Esse é a primeira lição que eu quero deixar para você e para mim. Conheça mais a Jesus para amá-lo mais. Segundo, seja você mesmo e pare de tentar ser outra pessoa. Pare de tentar ser outra pessoa. Às vezes eu falo isso aqui na nossa igreja. Talvez Deus não te chamou para ser um intelectual. Talvez não te chamou para ser o cara dado aos livros. Talvez não te chamou para ser quem você acha que é. Quem Deus te chamou para ser. É igual os pais que ficam projetando sobre os filhos os sonhos frustrados deles. Qual é a nossa visão para os nossos filhos? No que ele é bom e eu tenho que investir nisso. No que você é bom, meu irmão? Por isso, invista nos seus pontos fortes e não nos pontos fracos. Nós precisamos parar com esse negócio, irmão, de querer melhorar onde a gente é ruim. Porque a gente fica gastando tempo. Eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. E a vida vai passando e eu tenho que melhorar, e eu não consigo, eu tenho que melhorar. Só que você é bom em tanta coisa. Tanta coisa. Existe uma pesquisa sobre talentos que diz que todo mundo tem mais de 500 habilidades. Ah, pastor, mas não lembro nenhuma agora. 500? Quais são os seus pontos fortes? O que você gosta de fazer? Que não seja pecaminoso, miserável. O que você gosta de fazer? 4, cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Esse princípio não é meu, esse princípio é do mesmo Jordan Peterson no livro 12 Regras. Cuide de si mesmo. Como você cuidaria de um doente que fosse colocado sob a sua responsabilidade? Que você tivesse que dar remédio, tal horário, sempre no mesmo horário, senão ele morreria. Como você cuidaria dessa pessoa? Talvez você teria que ficar sem dormir. Talvez você teria que mexer na sua agenda. Talvez você teria que se readaptar para poder cuidar dessa pessoa. E eu não tenho dúvida que você faria isso. Mas você sabia que você tem que ter essa mesma força de vontade para cuidar de você mesmo? Tem gente que sabe que tem que fazer exercício físico e fica... mas é para você, Zé. É você que vai melhorar, não é eu. Às vezes a gente dá um conselho para o irmão que vem conversar e a gente diz, meu irmão, acho que você devia fazer tal coisa. A pessoa fica braba. Eu digo, mas é para o seu bem. Se você fizer ou não deixar de fazer, minha vida segue a mesma. Eu continuo comendo churrasco no final de semana. Frango, galeto, né? Porque o preço da carne. 5, viva a liberdade que Jesus oferece e não a escravidão que o diabo impõe. O diabo quer nos escravizar. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Jesus já comprou a nossa liberdade e nós precisamos e podemos viver essa liberdade que Jesus oferece. Em outras palavras, irmãos, num tempo de eleição, nós deveríamos ser as pessoas mais tranquilas do universo. O pau está quebrando lá fora, o povo está brigando, se degladiando, mas a gente sabe quem de fato reina. A gente sabe quem que vai bater o martelo, irmão. Não é a urna. Ah, mas e a teoria da conspiração? Deus usa até isso, irmão. Até a teoria da conspiração é a favor de Deus, se é que ela existe. Irmãos, nós cremos ou Deus é soberano, ou existe alguém que está acima de Deus e está jogando as cartas. E se você concluir que é o diabo, aí não existe mais esperança para nós. Nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas e a vontade dele sempre se estabelecerá. E uma das vontades de Deus para a minha vida e para a sua é que a gente vive essa vida de liberdade, sem nada nos prendendo mais. 6, preocupe-se com o seu caráter e não com a sua reputação. Eu não sei se você sabe, mas caráter é quem você é diante de si mesmo e diante de Deus. Reputação é quem você é diante das pessoas. Caráter é o que Deus fala acerca de você. Reputação é aquilo que as pessoas falam. Caráter é quem de fato você é. Reputação é aquilo que as pessoas vão concluir a seu respeito. Em outras palavras, caráter é aquilo que você está construindo. E a reputação, não. Deixa eu te contar um segredo que vai libertar seu coração de algumas preocupações. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me procurou, muito preocupada, né? Porque... preocupado, o que a família está pensando, o que estão pensando acerca de mim. Eu peguei e falei o seguinte, eu falo para você também, e falo para mim, as pessoas não gastam tanto tempo assim falando da sua vida.
Tira isso da sua cabeça. Quem aqui já passou pela cabeça a ideia, estão falando mal de mim, levanta a mão. E você ficou preocupado com isso, e ficou chateado com isso, e nem dormiu por causa disso. Você sabia que as pessoas têm coisa mais importante para fazer? Você sabia que as pessoas têm conta para pagar? Tem problema dentro de casa para resolver? Você acha que as pessoas realmente sentam, seus parentes, por exemplo, para ficar conversando sobre a sua vida? Você acha que você é o centro do universo? Você acha que alguém, é claro que alguém existe, mas se existe alguém que realmente toda semana ou todo dia fica falando mal de você, essa pessoa está doente. E se você fica perdendo tempo com isso, você está pior do que ela. Porque uma pessoa que gasta tempo falando mal da outra, já deixou de viver há muito tempo. Esqueceu que ela tem uma vida, uma responsabilidade, tem pessoas à sua volta que ela é responsável. Então, liberte o seu coração dessa preocupação de que as pessoas estão me difamando, porque não estão. As pessoas têm coisa mais importante para fazer da vida delas. Se de fato, irmãos, Deus nos desse a graça, ou a maldição, de descobrir quem fala mal da gente, quem fala bem, talvez a gente ia se frustrar. Porque talvez quase ninguém fale da gente. Então não fique pensando que estão me difamando. Viva a sua vida, assuma a sua responsabilidade, preocupe-se com o seu caráter, a sua reputação são outros 500, as pessoas sempre vão concluir o que elas decidirem sobre o seu respeito. Mas Deus não nos julga, irmão, segundo a nossa reputação, e sim segundo o nosso caráter. Então cultive o seu caráter, cuide do seu caráter, sua vida com Jesus, e quem vai cuidar da sua reputação é o Espírito Santo. E para encerrar, remova tudo aquilo que impede você de amar mais a Jesus, amar mais a si mesmo e amar mais o próximo. Eu quero terminar esse momento orando pela minha vida e pela sua, e perguntando para você, o que você precisa remover da sua vida, que tem impedido você de amar mais a Jesus, amar mais a si mesmo e amar mais o próximo? O que tem impedido o meu avanço, tem me impedido de viver a minha verdadeira identidade? O que? Metas que você tem colocado sobre você que não é da vontade de Deus? Expectativa que você tem criado acerca do seu futuro, que você não tem garantia nenhuma que vai acontecer? Tentar controlar as pessoas e fazer com que elas ajam de acordo com o que você gostaria? O que tem impedido de você cuidar da sua vida? O que? O que tem impedido de você estar mais perto de Jesus? Irmãos, nós precisamos fazer a maravilhosa descoberta de quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. E por causa disso, agora eu não preciso mais tentar ser quem eu não sou. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, todas as minhas áreas positivas e negativas foram estipuladas e determinadas por Deus. Você precisa saber disso. As suas áreas de sensibilidade, as áreas que você tem dificuldade, suas áreas de fraqueza, elas foram projetadas por Deus, e você era para ser exatamente assim. Não existe nada de errado em você. Nada. Ah, mas e os meus impulsos, pastor? Era para ser assim. Só que agora os seus impulsos não definem mais sua vida. Agora você é um filho amado de Deus, e isso é o que define você. E agora você pode começar a se valorizar e parar de agir movido pelos impulsos, porque você não é um bicho. Você é um filho amado de Deus, e agora você pode dizer não. Você precisa se amar mais e começar a colocar limites da sua vida. Quais são os limites que você precisa estabelecer? Essa semana, por exemplo, irmãos, deixa eu compartilhar com você. No início da semana, cheguei à seguinte conclusão: gente, precisa dar um tempo no WhatsApp. No WhatsApp não, no Instagram. Não sei se você já teve essa curiosidade. Entra lá nas suas estatísticas e vê quanto tempo você passa no Instagram. Fui olhar lá, 1h30 por dia. Gente, mas eu nunca parei 1h30. Mas é 10 segundos aqui, 5 ali. Às vezes só aquele negócio, deixa eu ver. Já fez isso? 5 minutos já tinha visto, pega de novo o celular. Para na parada de ônibus, tira o celular do bolso para olhar o Instagram. Põe no bolso. Entra dentro do carro, pega o Instagram para ver. Andando na rua, pega o Instagram. Chega na igreja, pega o Instagram. Depois faz a conta aí, e o seu aplicativo faz isso para você, para ver quanto tempo você está gastando de vida, só olhando notificação, só olhando foto dos outros.
E aí peguei e disse o seguinte, até a Débora estava, mandei um negócio lá para você ver, e disse, não, eu dei um tempo essa semana em Instagram, não estou entrando essa semana, porque isso aqui está me dominando, é 10 minutos aqui, é 5 ali. Quanto tempo, por exemplo, se você pegar 1h30 por dia, que você fica lá só olhando porcaria, e você fosse ler um livro, quantos livros você acha que seria ler no ano? Tem coisa, irmão, que a gente precisa dar um tempo, fazer um jejum. Para quê? Para colocar limites, freio em nós mesmos, porque via de regra, irmãos, nós somos domados por essas coisas, a gente começa a agir no automático. E uma das verdades que tem nos libertado, que nos liberta, é que a gente não tem, é que agora a gente pode sim impor limite a tudo o que está na nossa volta. Nada mais nos controla. Se tem alguma coisa que ainda te controla, irmão, dá um tempo essa semana. Pode ser a Coca-Cola. Não consigo ficar sem tomar refrigerante. Dá um tempo. Não consigo ficar sem um doce. Dá um tempo. Põe limite na sua vida. Às vezes pequenas coisas vão fazer com que grandes coisas comecem a ter controle. Mas se você não consegue dizer não para uma segunda fatia, você acha que vai conseguir dizer não para um apetite sexual? Se você não consegue dizer não para a sua boca, eu tenho que revidar, você acha que você vai conseguir dizer não para coisas maiores? Quais são as pequenas coisas que você precisa impor limite e dar um tempo? Quais são elas? Nem que te faça perder dinheiro, porque a vida não é só sobre ganhar dinheiro. Se você recebe essa palavra com fé, peça que você fique de pé, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nos ajuda a redescobrir quem somos, e a Tua palavra nos ensina, é uma posição que nós não precisamos lutar por ela, porque ela já foi nos dada, por meio da Tua luta na cruz, Jesus. Hoje nós somos Teus filhos, hoje nós somos Teus discípulos, hoje nós pertencemos ao Senhor. Nos ajuda a viver dentro dessa nova identidade que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda, Senhor Jesus, a pararmos de querer ser quem o Senhor não nos criou para ser. Parar de seguir gente que apenas desperta um lado que não é para nós irmos por esse caminho, porque não é isso que o Senhor quer da nossa vida. O Senhor não nos projetou para isso. Nos ajuda também a nos amar mais a nós mesmos, colocar limite, entender que nem tudo que nós gostamos faz bem, nem tudo que nos faz feliz é de fato vontade do Senhor. Nos ajuda a entender esse princípio da vida, de que a vida é fazer o que precisa ser feito, amar a si mesmo é fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. Nos ajuda também, Jesus, a nos valorizar mais, porque dentro de nós está o Espírito do Senhor, e há grandes promessas do Senhor para a nossa vida. Meu Jesus, nos ajuda a descobrir essas promessas, grandes promessas. O Espírito Santo do Senhor habita sobre nós, o Espírito Santo que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Meu Jesus, não é possível que, se essa força, essa pessoa, o Espírito Santo de Deus, se Ele habita dentro de nós, não é possível, meu Pai, que a gente continue a viver do mesmo jeito, que a gente viva uma vida tão medíocre, tão tacanha, tão acovardada, uma vida tão sensível que tudo se ofende, tudo tira a nossa paz, tudo nos balança, tudo nos faz sair do propósito, tudo nos faz romper com a constância. Senhor Jesus, nos desperta para isso. Espírito Santo de Deus, nos capacita a viver na medida que o Senhor quer que vivamos, não abaixo disso, jamais abaixo disso. Nos ajuda a ir amar, a ir mais além, dar um passo de fé, retomar algumas práticas que nós abandonamos. Nesse dia de eleições, nós perdemos a paciência com tanta gente, xingamos algumas pessoas, nos impulsiona a pedir perdão para essas pessoas, ainda hoje, porque o Senhor habita dentro de nós, Espírito Santo, e o Senhor quer que a gente perdoe, porque um dia nós somos perdoados de todos os nossos pecados, e a gente precisa pedir perdão para as pessoas.
parar de ofender as pessoas, nos conter mais. Nos ajuda a retomar aquilo que abandonamos, que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto. Peço que o Elias venha aqui à frente. Você que nos visita pela primeira vez, nossa igreja tem um presente para dar para você. No final